nós somos 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas que acreditam no terceiro setor como fonte de renda e fonte de inspiração. Nós, 6 milhões de pessoas, trabalhamos todos os dias, porque nós acreditamos na transformação social. 6 milhões de pessoas entregam as suas vidas para que outras vidas possam ser impactadas. Hoje o Brasil conta com 879 mil organizações que acreditam que nós podemos transformar o mundo, transformando as pessoas. Essa quantidade de organizações só faz a gente pensar que nós, sim, acreditamos no sonho. Nós acreditamos no sonho de uma vida melhor. Nós acreditamos que a gente consegue impactar pessoas, histórias e gerações. Só em 2024, nós tivemos mais de 24 bilhões de doações individuais. Em 2 anos, nós saímos de 14 bilhões para esse número, que faz com que a gente pense assim: será que eu estou fazendo uma doação individual acreditando em uma instituição? Quantos de nós doamos no último ano? Quantos de nós acreditamos em sonhos, em organizações que estão fazendo a diferença na vida das pessoas? Nós saltamos de R$300 de doação para R$480. Quando a gente olha para essa quantidade de pessoas que acreditam nas instituições, a gente também está dizendo que o sonho não pode parar. O sonho é o que movimenta a vida de pessoas que querem crescer e que querem mudar. Vamos fazer um recorte de tempo agora. Esse recorte de tempo vai levar a gente para um cenário muito lindo aqui de São José do Rio Preto, que é a nossa represa. Lá tem o Clube do Lago. Mais ou menos em 1997, um grupo de educadores, psicólogos, terapeutas, eles acreditavam que dava para fazer a diferença por meio de um projeto que se chamava Agente Jovem. No Agente Jovem, as pessoas iam para compreender os processos que estavam inseridas da juventude, mas principalmente para terem boas referências de representatividade. Tinha uma menina lá, uma menina que, ainda naquele momento, o nome que aparecia na chamada era Aline Angélica Mariano Alves. A que fala aqui com vocês hoje é a Aline Mariano. Mas aquela Aline lá recebeu por meio de educadores, terapeutas, psicólogos, um incentivo importantíssimo. O Agente Jovem financiava com uma bolsa bem pequenininha e pagava o vale-transporte para que os jovens pudessem aprender sobre cidadania, pudessem aprender sobre protagonismo, mas que eles pudessem, acima de tudo, acreditar que existia um caminho, que era um caminho por meio da educação. 1997, passando 3 tardes por semana com esse grupo, corta para 2005. Essa moça, Aline Mariano, se formava na graduação. E nessa formação da graduação, ficou muito claro que se não fosse um projeto social, se não fosse um sonho de alguém, talvez aquilo não estivesse acontecendo. O projeto social, ele traz o que nós precisamos, que é a dignidade restaurada. Nós, periféricos, nós que vivemos e crescemos em comunidades sem muita perspectiva, nós precisamos de muita esperança e precisamos de muito sonho. Mas o sonho,
sem intenção, é só um sonho. Se o sonho ficar só no desejo, ele não gera o que nós precisamos, que é transformação. Como transformar os sonhos em impacto social? Toda vez que a gente pensar em impacto social, eu não estou pensando em uma ação social. A ação social pode ser a entrega de 100 cestas básicas. O impacto social são 100 famílias que conseguiram sair da insegurança alimentar por alguns dias. Entendem? A ação pode ser uma aula, uma oficina, mas o impacto social é o quanto aquela oficina proporcionou para as pessoas a geração de renda. Com tanta ONG, com tanta instituição, como é que a gente vai saber se aquela sua doação, se aquele seu empenho, de fato, fez diferença na vida de alguém? Pessoas como eu, que estão lá no número de 6 milhões, não só acreditaram em um projeto social, porque vieram nele, mas elas escolheram trabalhar com um impacto social. Essa Aline que fala com vocês, completa nesse ano 25 anos de terceiro setor. Quando eu descobri que aquilo que aconteceu comigo poderia acontecer com outras pessoas, não perdi tempo. Eu falei, é ali mesmo que nós vamos trabalhar. Mas sabem que todos nós precisamos de ter uma boa ferramenta. A minha é a educação. A sua qual é? O que é que você tem que pode impactar na vida das pessoas? O que você tem que pode virar um propósito na vida das pessoas? Dessas ONGs que recebem essas doações, eu falei em torno de 24 bilhões, lembram? 63% delas não conseguem viver se não receber as doações. 32% dessas ONGs, elas precisam exclusivamente das doações. E aí você vai pensar para mim, então é só eu doar e eu estou fazendo a minha parte? E aí eu vou dizer para você, doar é ação, mas o impacto é a gente ver a transformação acontecendo. E é por isso que a gente precisa mensurar. Sem mensuração, sem medição, a gente não consegue saber onde alcançamos, o que precisamos. Quando a gente pensa em impacto social, nós estamos trabalhando por justiça social. Infelizmente, algumas pessoas vão dizer, se a gente continuar doando e ajudando as pessoas, elas nunca vão sair daquele lugar que elas estão. Será? Nós já evoluímos muito e deixamos de fazer assistencialismo para fazer filantropia de qualidade. E quando a gente quer saber o que é um impacto social dentro do terceiro setor, a gente usa algumas ferramentas. A gente usa ferramentas como o SROI, que em inglês quer dizer que a gente vai medir o impacto e o investimento daquilo que a gente empenhou. A gente faz algumas perguntas, usa uma metodologia, mas no dia a dia? Será que no dia a dia a gente utiliza alguns pilares que são essenciais para que a gente possa mensurar esse impacto social? Como é feito o acolhimento das pessoas? Existe olho no olho? Será que aquela instituição ela é só das plataformas digitais? Existe o abraço? Existe o toque? Todas as vezes que você olhar para um projeto social, eu quero que você lembre que existem pessoas ali que precisam receber a doação, que precisam receber, às vezes, o material. Mas, se a gente não conseguir acompanhar o ciclo dessa pessoa, a gente não consegue trazer para ela o que nós buscamos, que é a justiça social, que é ter a dignidade de fato reiterada. E quero te falar mais. Quero te dizer o seguinte, existem alguns pilares que a gente vai utilizar para conseguir fazer uma boa mensuração. Quando você olha, por exemplo, para a área da educação,
Você pode imaginar assim, quantos alunos repetiram de ano? E você pode usar esse indicador como algo que vai definir se passaram de ano ou não. Mas será que a gente consegue medir o quanto essas pessoas aprenderam? O quanto elas conseguiram, com aquele aprendizado, mudar suas vidas? O que eu estou te dizendo aqui é que nem sempre aquilo que você vê é. E é importante que a gente encontre essa coerência não só no terceiro setor, mas na nossa vida enquanto pessoas. Você acredita no futuro? Você acredita nos sonhos? Você acredita que é possível fazer transformação social? Quais são as suas ações? Qual é a postura que você tem? Quantas ONGs você auxilia? Você esteve presente em quantas ações? Nós temos uma galera que vai dizer para mim, eu faço ação social. E elas fazem ações sociais. Fazem ações sociais em épocas sazonais. Então, ela está junto das festas de Páscoa, ela está junto ali na entrega da cesta básica no final do ano, do panetone, no brinquedo do Dia das Crianças. E não imaginem que eu estou dizendo que isso não deva acontecer. Mas quando você entregou aquele brinquedo, o que aconteceu depois? O impacto social é isso. O impacto social é quando a gente consegue perceber que a ação, a atividade foi, mas a transformação ficou. E essa transformação, seja no âmbito educacional, cultural, ambiental, ela precisa ecoar. E ela só vai ecoar se ela estiver atrelada a um sonho. Qual é o sonho? Qual é a capacidade de sonhar que cada um de nós aqui temos? Vocês sabem que a Aline de 1997, Aline Angélica Mariano Alves, ela tinha um sonho. O sonho dela era ter uma casa que tivesse porta. Esse era o sonho dela. Você imagina que para ela conseguir esse sonho, ela precisa de, primeiro, uma casa, e depois essa porta. E foi a educação que guiou ela por todos esses caminhos. Vocês devem ter ouvido muitas vezes que a gente precisa ensinar as pessoas a pescarem. Já ouviram, né? Que a gente não pode dar o peixe. A gente precisa ensinar a pescar. Isso já está no senso comum. A gente escuta muito essa frase, ela é clichê. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa fazer com que as pessoas aprendam a cuidar do rio. E quando a gente olha para um rio, a gente vai perceber que ele tem um ciclo maravilhoso. Ele nasce. E ele nasce puro, límpido. Ele flui. Quando ele flui, ele vai encontrar os obstáculos. Até o último ciclo dele, que é ele desaguar, que pode ser em outro rio, ou pode ser no mar, ele vai ter passado por muitos locais. Ele vai ter irrigado muitas afluentes. Ele vai ter levado o desenvolvimento para muitas localidades. Quando ele desaguar, ele se dissolve. Mas ele deixou o seu legado. Será que a gente está conseguindo dissolver? O meu amigo Emicida, muito meu amigo, só que não. Ele diz que viver é partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Quanto dessas 6 milhões que trabalham no terceiro setor hoje são pessoas que estão voltando e repartindo? Quantos de nós estamos aqui para dizer que nós precisamos fazer impacto social de qualidade? Quando em 2005 eu me formei, e a minha ferramenta era a educação, eu tomei essa decisão de que continuaria no terceiro setor, saindo da posição de assistida e indo para uma posição de assistir. E eu mergulhei no mundo de grandes instituições, de ótimas instituições que me trouxeram até aqui. E o que eu aprendi lá diz muito sobre pessoas,
diz muito sobre conexões. Ao longo desse caminho, eu também me associei a pessoas e instituições que acreditam no terceiro setor. Ser voluntária do terceiro setor ainda é o que me alimenta. Eu não só trabalho no terceiro setor. Eu resolvi que também a gente sempre pode fazer mais. Eu quero muito que você olhe e que você pense que a ferramenta do terceiro setor é a educação. Se a gente não emancipar essa pessoa, ela vai continuar lá pedindo peixe. A emancipação é quando essa pessoa se sente capaz de fazer alguma coisa. Quando ela se sente capaz de romper o ciclo da pobreza. Quando ela se sente capaz e mais fortalecida para estudar e para aprender. Quando ela se sente capaz de comprar uma casa e ter a sua porta. Essa responsabilidade sobre a vida das pessoas é o que as instituições podem devolver de mais precioso. Todas as vezes que você olhar para um projeto social, eu quero que você pense qual é o impacto social que ele está causando na vida das pessoas. Nessas 879 mil instituições que eu disse para vocês, só 5% tem site. Então, você não vai conseguir olhar tudo que está acontecendo ali. O quanto do seu tempo você pode dispensar, você pode investir para que a vida das pessoas possa ser melhor. Eu quero te dizer que a caridade emociona, mas um bom projeto emancipa. Eu quero te falar que a conexão é a estratégia e que se nós não tivermos 3 bons pilares, a gente não consegue alcançar bons resultados. A gente precisa da escuta, olhar no olho, abraçar. A gente precisa também de clareza, qual é a meta, onde a gente quer chegar, qual é o objetivo. E a gente precisa de indicadores. Indicadores que sejam reais. Alfabetizar é uma ação, mas ler uma bula de remédio é o impacto social. Alfabetizar muda a vida das pessoas, mas se você conseguir ler um contrato antes de assinar, isso te coloca no jogo, isso te coloca no mundo, isso te coloca com a sensação de que você é potente. Eu quero dizer aqui para vocês que acreditar no terceiro setor é investir nas futuras gerações. Todas as vezes que eu penso nas pessoas que eu assisto hoje, eu penso no bom futuro que elas podem ter. Eu fico pensando que elas também podem ser rios, como eu estou tentando ser nesse momento. A gente só consegue fazer tudo isso se nós estivermos juntos. E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: se você não tem sonho, você não tem nada. Se você tem sonho, se você tem desejo, se você tem vontade e se você tem pessoas, você tem quase tudo. Quase tudo para impactar a vida das pessoas. Essa pessoa que está do seu lado aí, essa pessoa que pode estar a uma distância tão mínima, que é um celular que você pode ligar e dizer: hoje nós vamos trabalhar por alguém. Quem é? Quem é o seu parceiro? Quem é que vai fazer conexão com você? Eu vou parar com os recortes aqui. Estamos em 2025 e eu estou aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo as portas na minha casa. Eu tenho várias. É porta para isso, é porta para aquilo. Mas toda vez que eu olho para essa porta, ela não é só aquela porta física. Ela é a porta que eu abri por meio da educação, do desejo e a vontade de ser melhor. Muito obrigada.